prece da serenidade. Vocês conhecem essa prece? É uma prece bem curtinha. E nessa prece nós podemos identificar 3 coisas de grande importância que, ao considerá-las, nós podemos trazer uma contribuição efetiva para nós conduzirmos a nossa vida. Essas 3 coisas são as seguintes: serenidade para suportar as coisas que não podem ser mudadas. Coragem para mudar aquelas coisas que podem ser mudadas. E inteligência para saber distinguir uma coisa da outra, aquilo que pode e aquilo que não pode ser mudado. A condição inicial de grande importância para que nós possamos nos posicionar de uma forma adequada em relação a essas 3 coisas é exercitarmos a capacidade de aceitação. Muitas vezes, quando ouvimos recomendações para aceitarmos as coisas, de que isso seria algo que nos levaria a uma condição de passividade. Vamos aceitar que as coisas são assim mesmo, então por que adianta se incomodar ou se preocupar com esse tipo de coisa? O contrário de aceitação é revolta. Então nós podemos, diante das coisas, especialmente aqui no caso aquelas que estejam nos causando constrangimento, nós podemos aceitá-las ou podemos nos revoltar em relação a elas. Aceitar aqui não é nos colocarmos numa condição de passividade. Pelo contrário, aceitar é uma proposição para que nós possamos reunir de uma forma adequada aquilo que nós necessitamos para mudar aquilo que pode ser mudado, ou então para que nós possamos ter a serenidade de conviver com aquelas coisas que nós não podemos mudar. Quando nós aceitamos, nós criamos em nós uma condição de equilíbrio. Uma condição de equilíbrio permite que nós possamos analisar aquilo que, de alguma forma, está nos tocando. A revolta faz exatamente o contrário, faz com que as nossas capacidades de poder discernir de uma maneira equilibrada, fique ainda mais prejudicada. E longe de nós termos por aí a capacidade de reunir aquilo que nós precisamos para poder superar a dificuldade ou para podermos conviver, a revolta nos afasta cada vez mais disso. Então, esse é um ponto fundamental. Aceitar é observar tranquilamente, procurar analisar qual é o desafio, que recursos nós precisamos, se não tenhamos, então, para buscar os recursos que nós necessitamos. Agora, vamos considerar o seguinte. Por que será que nós nos entregamos com uma frequência imensa em reclamar? Quando nós reclamamos aquilo que está, de alguma forma, nos atormentando, como é que nós iríamos classificar? É alguma coisa que nós podemos mudar? Ou é alguma coisa que nós não podemos mudar? Bom, vamos admitir que nós estamos reclamando de alguma coisa que nós podemos mudar. Faz sentido reclamar de coisas que nós podemos mudar? E o que é adequado numa situação como essa? Mude. Bom, eu não tenho condição agora. Bom, então o que é necessário para que você possa alcançar essa condição? Procure fazer isso. Então, se nós estamos diante de alguma coisa que nós podemos mudar, não faz o menor sentido nós ficarmos reclamando. E a reclamação pode ser entendida de uma outra forma também, pode ser uma crítica também, né? Muitas vezes nós estamos criticando coisa que cabe a nós
superarmos aquilo que nós mesmos estamos criticando. Mas vejamos agora se nós estivermos diante de alguma coisa que nós não podemos mudar. A reclamação acrescenta alguma possibilidade para que isso cesse? E o que acontece quando nós estamos diante de alguma coisa que está nos incomodando e nós estamos reclamando? Qual é a condição que nós acabamos alimentando em nós? Então, vamos admitir o seguinte, lá na nossa rua, né, quando é ali pelas 11 horas, meia-noite, resolvem fazer um recapeamento ali da nossa rua, né? Começa a fazer barulho ali, não sei o que mais, as pessoas reclamam, ligam lá para a portaria, o que está acontecendo, não dá um jeito para acabar com isso? Não. Simplesmente o trabalho vai continuar sendo executado até a hora que ele termine. Agora, quando nós nos colocamos numa posição de não aceitação diante de uma situação como essa, nós sofremos e não resolvemos absolutamente nada. E se nós observarmos, quando diante dessas questões que nós não temos a condição de poder mudar, e que nós, aí no caso, é procurar ver como é que eu posso me ajustar o máximo possível nisso? Então, vamos supor, no caso, o barulho. Na minha rua isso aconteceu. O que acontece? Eu fecho as janelas. Uma boa parte do ruído desaparece. Então, eu não posso mudar aquilo, mas posso atenuar aquilo. E uma coisa curiosa, às vezes até parece brincadeira, no apartamento em cima do meu, havia um tempo lá uma família que tinham jovens que tocavam piano. E tinha a minha vizinha do andar, né? Um dia chegou para mim e disse, eu não reclamo com esse barulho que esse povo faz aí em cima? Eu falei, não, de fato, eu acho que eu vou reclamar, eu vou pedir para que eles toquem mais ainda, né? E veja, inclusive, o barulho que eles faziam não é que eram de principiante, não. Eles sabiam tocar o piano muito bem. Então, enquanto eu recebia aquilo como uma gratificação, a amiga do lado achava que aquilo estava incomodando. Bom, enquanto eu estava me deliciando, ela estava sofrendo com a mesma coisa, né? Mas isso nos leva... Agora, em relação àquelas coisas que nós não podemos mudar, pode acontecer que haja uma outra condição a ser considerada, que nós não possamos mudar, mas sabemos de alguém que possa fazer isso. Então, vamos tomar mais um exemplo. Isso eu assisti não na minha rua, mas numa outra rua em que houve um rompimento no encanamento da Sabesp, porque os caminhões carregados de terra, tem construção para tudo quanto é lado agora, acabou rompendo. E, evidente, estava criando uma dificuldade para uma das casas que ficava também em frente ali, né? Eu passando ali, fazendo as minhas caminhadas, costumo passar por ali, e a pessoa ali com a outra reclamando daquilo lá, já se viu, não vem consertar, não sei o que lá, né? Aí eu parei lá perguntando, escuta, você já ligou lá para a Sabesp pedindo para que ele possa fazer isso? Não. Você quer que eu faça uma ligação aqui para você agora? E certamente eles vão atender. Agora, em situações como essa, nós precisamos também aprender uma coisa. Muitas vezes, nós podemos encontrar alguém que possa resolver aquilo que está nos incomodando. Nós podemos adotar uma atitude que pode ser um pedido que nós fazemos, ou pode ser uma exigência que nós fazemos. Qual é a diferença, hein? Normalmente nós partimos para a exigência. Não, porque você tem que resolver isso é de sua responsabilidade, isso aqui, não sei a coisa. Com isso, nós mobilizamos a boa vontade daquele que está recebendo a nossa reclamação? De forma nenhuma. Então, essa é uma outra coisa que nós temos que fazer uma distinção muito grande. Quando nós nos dirigimos a alguém do qual nós estamos querendo alguma coisa, nós estamos fazendo um pedido ou estamos fazendo uma exigência?
É muito comum no relacionamento, muitas vezes a pessoa compra alguma coisa numa loja, não aconteceu alguma coisa inadequada, ele já, pela porta, já entra reclamando ali, né? Certamente ele não vai ter a boa vontade. Claro que as pessoas vão atender, porque isso é necessário que eles façam isso, mas não é melhor nós conquistarmos a boa vontade das pessoas? Então, aí nós estamos diante das coisas que nós podemos mudar, então o que fazer? Mude. As coisas que nós não podemos mudar, se nós tivermos uma possibilidade de atenuar o desconforto, nós devemos procurar fazer isso de uma forma equilibrada, ou se alguém puder nos ajudar, podemos fazer um pedido para que nós possamos ter aquilo que nós estamos desejando. Mas podemos considerar isso agora num setor da vida que é de uma grande importância, que é nos relacionamentos. E, especialmente os relacionamentos mais próximos na nossa família, ou pode ser no local que nós trabalhamos, pode ser que alguém ali faça alguma coisa que não nos agrada. Uma coisa, nós conseguimos mudar isso que a pessoa faz que não nos agrada? Normalmente nós partimos para a exigência, reclamando, onde já se viu fazer uma coisa dessa, né? Mas na maior parte das vezes não haverá sucesso nesse tipo de coisa. Porque aqui vem um ponto que nós temos que considerar o seguinte, quando nós nos propomos a mudar as pessoas, nós estamos propondo a fazer alguma coisa que nós não temos condição de fazer. Isso faz parte daquelas coisas que nós não podemos mudar. Mas como? Quer dizer que nós não podemos mudar? Aqui o que nós temos que considerar, o que é que será que transforma a pessoa? É aquilo que ela é obrigada, é que ela é constrangida? Ou é aquilo que ela se transforma, hein? Muitas vezes nós podemos criar constrangimento para a pessoa. Olha, se você não fizer isso, você vai receber uma multa, vou botar você para fora de casa, você não vai ter a mesada, você não vai poder, eu vou tirar o teu celular. Claro, é possível usar a força no sentido de obrigar ou impedir que uma pessoa faça alguma coisa que nós não queremos. Mas isso não transforma a pessoa. Está dando resultado porque nós estamos usando de violência para poder colocar em prática aquilo que nós estamos querendo. E é sempre bom lembrar o seguinte, todos nós temos uma defesa extraordinária que nos é dada, que chama-se livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade que nos é concedida de nós fazermos escolhas. Que escolhas são essas que nós podemos fazer? Aquilo que eu quero fazer ou aquilo que eu não quero fazer. Aquilo que eu quero aceitar é aquilo que eu não quero aceitar. Agora, percebam, se porventura as pessoas tivessem o poder de mudar as pessoas, então, imagine uma situação em que alguém estaria sendo constrangido por 5, 6 pessoas diferentes. Uma falando uma coisa, outra falando uma coisa. E a pessoa quisesse seguir isso, mudar. Seria uma bagunça na vida da pessoa, não é verdade? Então, o livre-arbítrio faz com que nós possamos administrar a nossa vida de tal forma que nós vamos fazer ou deixar de fazer aquilo que nós entendermos e aceitar ou deixar de aceitar aquilo que nós queremos. Então, se porventura eu quiser, nos meus relacionamentos, especialmente esses mais próximos, como na casa em que nós vivemos, ou então no local em que nós trabalhamos, nós podemos nos propor a fazer alguma coisa que talvez possa alcançar uma mudança, que é exercermos uma influência. Agora, que influência? A influência pode ser imposta, daquilo que eu já falei, isso não vai dar resultado, mas nós podemos exercer uma influência que seja aceitável. E o que pode ser uma influência aceitável? É nós estarmos falando coisas ou fazendo coisas que as pessoas que estão ao lado podem até se interessar por elas. Não é que nós estamos nos dirigindo diretamente a quem quer que seja. Não. Nós podemos exercer uma influência positiva e que possa ajudar as pessoas sem nós estamos visualizando A, B ou C, D. É a nossa forma de viver. Então, a nossa forma de viver pode expressar uma influência que é aceitável para as pessoas que estão à nossa volta, ou é uma influência que
é rejeitada por aqueles que nós estamos à nossa volta. E toda vez que nós quisermos exercer uma influência que é rejeitada, é porque nós achamos que, através de algum tipo de constrangimento, nós vamos conseguir mudar as pessoas. No meio profissional, por exemplo, felizmente isso vem se reduzindo de uma forma muito grande, em que normalmente os subordinados eram amedrontados, ou você faz isso, ou você vai ser demitido, ou deixa de fazer isso, você não vai receber aumento, se você não fizer isso, não vai ser promovido. Isso não funciona mais, né? Normalmente, hoje nós podemos entender que as pessoas, em todas as suas participações, no fundo, são voluntárias. E voluntário, para que ele possa oferecer o que ele tem a dar, é necessário que ele seja convencido disso, né? E isso só vai ser possível quando a influência é aceitável, por exemplo. Caso contrário, ele vai ser voluntário em outro lugar, né? E muitas vezes, isso dentro da própria família, eu diria que a convivência entre nós, teríamos que considerar também, cada um de nós é voluntário em relação ao outro, deveria ser entendido dessa forma. E muitas vezes, quando esse voluntário não encontra espaço na sua própria casa, ele vai ser voluntário fora de casa, né? Pode acontecer isso também. Então, vejam só, a partir de uma pequena prece, vocês sabem a origem dessa prece, da serenidade, como é que ela começou? Ela começou nos núcleos de AA, que é assistência aos alcoólicos, né? Então, foi aí que nasceu essa prece. Tanto é que, quando eles se reúnem, eles fazem essa prece. Eu disse que são 3 coisas. A rigor, não sei exatamente se são essas palavras, mas a prece diz o seguinte: Deus, dê-me serenidade para suportar as coisas que eu não possa mudar. Deus, dê-me coragem para que eu possa mudar as coisas que eu posso mudar. E Deus, me dê inteligência para que eu consiga identificar o que é que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Uma precezinha curta, mas que nos reporta um ensinamento de grande importância para a nossa vida. Então, podemos considerar daqui para frente, para a nossa reflexão, como é que nós temos que lidar com reclamação. Como é que nós temos que lidar com críticas. Como é que nós temos que lidar com as nossas lamentações? E quando nós nos entregamos a reclamações de uma forma constante, nós estamos querendo nos candidatar a vítimas. O que é uma vítima? Uma vítima é aquela que acha que está sendo constrangida de alguma forma e que ela não tem nenhuma opção. Ou que ela não tenha também nenhuma responsabilidade em função daquilo que está acontecendo. A vítima normalmente se revolta. Ora, se eu sou vítima, deve ter alguém que esteja me vitimando, me causando esse constrangimento, então eu preciso identificar quem é esse agente e certamente tomar alguma providência em relação a esse que está me colocando na condição de vítima. Eu acredito que, se nós considerarmos aquilo que nós podemos usufruir dessa prece, não há vítimas. O que existe é apenas aqueles que assumem responsabilidade e aqueles que se ausentam da sua responsabilidade. E, portanto, quando eu falei em livre-arbítrio, de fato, é uma capacidade que nós temos de fazer escolhas. Escolher o que queremos fazer ou o que não queremos fazer, o que queremos aceitar ou não aceitar. Mas isto precisa ser acompanhado de responsabilidade. Toda escolha que nós fazemos produz um resultado. E o resultado que nós colhemos nas nossas escolhas, que são as sementes que nós sememos, elas podem ser uma boa escolha, mas podem não ser uma boa escolha também, e produzir resultados que não sejam adequados. Mas, normalmente, quando o resultado é bom, nós achamos, poxa, eu só lanço semente boa. Quando o resultado não é adequado, ele não atribui a semente que ele tenha lançado. Não, isso foi alguém que andou semeando na minha horta. Não foi eu que semeei, eu sou obrigado a colher coisa que eu não andei semeando. Isso não existe. Então, toda a nossa vida, a qualidade da nossa vida, está alicerçado
nesta condição, nós colhemos aquilo que nós sememos, coisas boas, de preferência, mas também colhemos aquilo que representa um resultado negativo, porque a semente que foi colocada não era uma boa semente. Então, diante da vida, nós temos que assumir responsabilidade, tanto no sentido de reconhecer que as coisas boas é fruto daquilo que nós fazemos, como reconhecer que também os desconfortos que comparecem à nossa vida têm a ver com a maneira como é que nós vivemos, como é que nós lançamos as nossas sementes. Vocês têm ideia como é que faz para identificar se a semente é boa ou não? Tem um controle de qualidade para isso. Há um ensinamento que é a hora que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Ora, se a semente que você está querendo fazer, enfim, o ato que está querendo realizar, ou a palavra que está querendo dizer, ou o pensamento que está formulando, tiver essa característica, se é algo que você gostaria também para si próprio, então é uma boa semente. Mas se porventura é algo que você detestaria se aquilo viesse na sua direção, certamente não é uma boa semente e que deve ser evitado. Agora, em relação a fazer aos outros aquilo que nós queremos, é necessário que não observemos ainda também algo que é de respeitar a liberdade do outro, porque aquilo que nós gostamos para nós, pode ser que o outro não queira também, não? Então, vamos supor o seguinte, eu adoro quando encontrar as pessoas, abraçar, beijar, não sei o que lá. E a pessoa pode detestar isso, não pode? Então, fazer o outro o mesmo que nós queremos para nós mesmos, porém respeitando, no sentido de se a pessoa quer ou não aquilo que nós estamos querendo fazer. Isso não significa que aquilo que nós queremos fazer não seja uma boa semente. Mas essa boa semente precisa ser aceitada, tem que ser aceita pelo outro. Com isso, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio em escolher a semente, mas, ao mesmo tempo, estamos respeitando o direito do outro a aceitar ou não. E, normalmente, é algo que é muito frequente, em que nós simplesmente chegamos lá e queremos botar a semente no funil, agora vai à força esse negócio. Não vai funcionar. Portanto, façamos a prece da serenidade quando nós percebemos que estamos perdendo a serenidade, ou quando estamos percebendo que está faltando coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado.